Este é o Sales Heroes Podcast, levando superpoderes aos profissionais de vendas. Ei, pessoal, viemos aqui para mais um episódio do Sales Heroes Podcast. E hoje eu estou aqui com um membro da nossa comunidade, a Sales Heroes, o Luiz Campos, tá? E o Luiz, ele é hoje founder da TechWay, mas ele tem um background totalmente voltado para vendas. E hoje ele vai vir aqui contar pra gente um pouquinho da sua história, dos aprendizados, de tudo que ele viveu neste seu passado em vendas, passado que continua sendo ainda atual, né, Luiz? Seja Verdade, Larissa. Obrigado aí pela oportunidade, tá? A gente está podendo trocar ideias, né? E com a Rive, né? Com você, sobre a experiência, sobre o momento aí novo momento de vendas que a gente está vivendo aí, né? É isso mesmo. E antes da gente começar, eu quero fazer 3 perguntinhas para o Luiz. Luiz, me conta qual que é seu superpoder? Eu acho que a resiliência, né? A disciplina, eu acho que isso, vendas tem um pouco não, bastante de ciência, né? Eu acho que você poder ter método, isso é muito importante no processo de vendas, né? A gente não controla vendas, mas a gente controla, sim, os processos que levam à venda. Isso é absolutamente controlável, né? Verdade. E até pegando um gancho, o que você acha que te fez virar um super-herói em vendas? Olha, eu acho que a própria experiência, a curiosidade, né, o processo, a disciplina, tudo isso cria um caldo, né, de cultura que faz com que a gente possa ser um melhor profissional em vendas, tá? Eu acho especialmente nos últimos anos, assim, seja a literatura, os livros, você tem muita ferramenta que te ajuda a desempenhar melhor o trabalho como vendedor, né? Perfeito. E, por último, qual que é a sua criptonita? Eu acho que eu diria que é a disciplina. A disciplina realmente é muito importante, focar num processo, né? E seguir ele até o final, tá? É claro que você precisa extrair o melhor de um processo, né? Mas eu acho que ter disciplina nesse processo de vendas, para mim, acho que é a criptonita. Ah, então tá bom. E é algo que a gente constrói, né? Ela não nasce de uma hora para outra. Exatamente, exatamente. A disciplina é forjada, né? A gente tem que criar. E eu acho que no ambiente que a gente está vivendo hoje, a gente, de certa forma, está sendo testada a nossa disciplina no dia a dia, né? Então, a gente tem que agradecer, né? É o ensinamento que a gente está tendo, né? As crises nos fazem mais fortes, né? O que não nos mata nos fortalece, né? Exatamente. E bora começar para o tema de hoje. E a gente tem muita coisa legal para falar aqui. Mas antes da gente já ir logo para o conteúdo, eu queria que você trouxesse uma breve explicação da sua história. Então, de como você caiu em vendas e como você chegou onde você chegou através disso. Curiosamente, eu tenho formação técnica, eu sou engenheiro químico de formação, tenho formação militar, né? Eu sou oficial da reserva do Exército, na época fiz, isso me ajudou muito no processo de disciplina, né? Apesar de que minha característica não é de militar. E a partir daí eu comecei minha carreira como um comprador, né? Isso me ajudou muito a entender os processos de compras, né? E como funciona a cabeça, o mindset de um comprador, né? E o processo de decisão das empresas, né? E a partir daí, depois de alguns anos, eu migro para vendas, seja vendas na indústria inicialmente, depois vendas no varejo, né? E finalmente vendas em serviços. Eu atuei também no mercado financeiro há alguns anos atrás, também me ensinou muito, né? É um mindset muito específico, você tem que tomar muitos cuidados. Então, seja na indústria, seja no varejo ou em serviços, né? Eu acabei aí criando uma experiência própria. Cada um de nós tem uma experiência própria, né, Larissa? Isso é o que é o bonito de tudo isso, né? A gente poder, através dessa experiência, efetivamente, levar isso para vendas, né? Com certeza. Então, acredito que, assim, pela sua história e por toda a experiência que você carrega, então, desde uma experiência
no Exército, até uma experiência dentro de vendas consultivas, você pode vivenciar muito o que a gente chama que é a metamorfose do vendedor, né? Então, a mudança de um vendedor de 10 anos atrás para o vendedor de hoje e o quão relevante isso é. E a gente sabe que esse é só o começo, né? Então, vamos começar a se adaptar e continuar se adaptando, né? Exatamente. A mudança é algo, a única coisa perene, né, permanente na vida é a mudança, né? Eu gosto muito dessa frase. Eu queria falar um pouco aqui sobre essa questão de alguns livros, né? Acho que eu destaco 3 livros inicialmente que ajudou toda essa base dos últimos 10 anos da literatura e vendas que a gente tem, que é efetivamente o Spin Selling, né, do Neil Rakan, o próprio Receita Previsível, né, do Aaron Ross, e também o Hacking Growth do Sam Ellis. Né? Acho que são 3 livros emblemáticos nessa caminhada, que gerou uma série de outros livros. Né? Eu acho que, particularmente, o momento atual que a gente está vivendo vai envelhecer alguns livros, tá? Mas alguns livros são clássicos, né? Seja o Spin Selling, né? E, entre outros, né? Ou como influenciar, ou como o próprio Dale Carnegie, que é um livro da década de 30, né? Que é super atual, né? Que nos ajuda muito, principalmente no contexto da venda mais humanizada, né? E mais recentemente, eu acho que o meu livro preferido, né? É A Venda Desafiadora. Eu acho que é um livro realmente que ele traz alguns elementos muito importantes aí para o vendedor atual. Eu acho que, particularmente, eu tropicalizaria algumas questões dele, ou seja, no nosso caso brasileiro, ou seja, apenas o detalhe de como nós somos um povo mais relacional, seria a questão de aplicar os preceitos do livro nesse contexto de cordialidade, de gentileza, mas sendo assertivo, que o livro coloca. Né? Eu acho que o livro coloca 3 coisas muito importantes, né? Que é a capacidade de ensinar, né? Do vendedor ensinar o teu lead, o teu prospect, a personalização da mensagem e a condução da venda. Né? Eu acho que esse é o tripé básico do livro. Né? E eu diria mais, eu acho que assim, essa capacidade de ensinar, de você poder mostrar para o teu prospect coisas ou detalhes que ele não enxergou, não é simplesmente vender uma solução, uma funcionalidade, né? Porque isso todo mundo faz. Mas, na medida em que você enxerga elementos que ele não enxergou, ele começa a te respeitar muito mais, né? E você começa a liderar, entre aspas, a venda. Então, é muito difícil concorrer com um vendedor assim. Quando você está liderando no teu lead o prospect, a venda, né? Muito difícil, tá? Outra questão é a personalização da mensagem, né? Entender a dor e tentar ir aí usando elementos, seja de conteúdo, de você poder efetivamente, através de gatilhos, aí você tem uma série de técnicas para isso, você poder efetivamente personalizar essa mensagem, né? E por fim a questão do manter o controle da venda, né? E aí a gente tem que ter um pouco de sangue frio, né? Porque é aquele momento onde eu percebo muitos vendedores querendo fechar a venda rapidamente, daí entra a questão dos descontos, etc. Então, ali, se você tem realmente confiança e você fez o trabalho bem feito, você tem que saber usar esse momento, o momento do silêncio, é um momento muito delicado, o livro coloca muito bem isso. Mas se você fez seu trabalho de casa, você sabe do valor que você está entregando para o cliente. Então, ou seja, e é o momento ali de você ter sangue frio. E controlar a venda tem a ver com isso, tá? E o próprio lead prospect, ele vai te respeitar por isso, tá? Eu acho que essa é o grande barato, né? A grande lição desse livro, né? Fantástico livro, afinal, né? Com certeza. Eu acho que até, assim, todas essas literaturas que vocês trouxeram, todas essas literaturas que você trouxe, elas trazem aspectos muito, muito relevantes para a gente construir o nosso sistema de vendas, né? E eu até queria te fazer uma pergunta de toda essa sua experiência, por você ter vivido em momentos muito diferentes, né? E ter executado tipos de vendas muito, vou colocar assim, são muito diferentes entre si, igual a indústria, o varejo que você falou. O que você acha que, assim,
de toda essa sua experiência foi a característica mais relevante dentro dessa metamorfose, sabe? Eu digo, algo que o seu vendedor não tinha, que hoje é essencial que ele tenha. Eu acho que hoje o vendedor ele tem mais elementos, né? Hoje ele tem mais literatura, ele tem coaching, um coaching melhor, né? Eu acho que a própria cabeça do gestor mudou, né? Antigamente tinha muito, vá lá e faça, né? Tá aqui uma lista, assim, existem vários casos, eu vi diversas situações onde o vendedor entrava na empresa, seja uma empresa multinacional, que ele recebia ali os telefones, a lista e liga lá, né? E não é bem assim. Eu acho que ao longo do processo a gente foi agregando elementos e conhecimentos até científicos, né, via pesquisas, de que permitem ao vendedor seguir metodologias provadas, né, que fazem com que melhore o grau de fechamento dele, né? E hoje a gente sabe disso, né, através, seja dado o conceito de funil, né, de que quanto mais você abordar de uma forma organizada na ponta do funil, você vai efetivamente ter mais leads, e ali tem toda uma questão de leads qualificados, etc., você vai conseguir converter ao final um número maior, né? Então, eu acho que esse processo ele ficou mais claro na cabeça tanto do gestor como do vendedor, né? Ao longo desses últimos anos, eu diria assim, especialmente depois da crise de 2008, porque foi uma crise que, se você vê, tanto o Sean Ellis com o Hacking Growth, como o Aaron Ross, Receita Previsível, eles vêm dessa época, os livros foram escritos a partir daí, depois de 2008, e trazem esse ensinamento, né, muito forte da crise, e como, do nada, né, você criou ali novas metodologias. É claro que você tem muito do digital aí, né, das novas tecnologias ajudando nesse contexto para poder escalar vendas, né, gerar vendas recorrentes, né? Eu diria, eu refuto, eu acho que é por aí, tá? E você acha que, assim, teve alguma característica específica que foi a virada de chave para essa nova forma de se vender, ou você acredita que foi todo um conjunto? Eu não acredito em mudanças bruscas. As mudanças são um processo, né? Então, é só a gente olhar a gente, né? Como a gente chegou até aqui. É um processo dia após dia. O importante é melhorar todo dia, né? Pequenas melhorias, né? Então, assim, a gente não percebe muitas vezes quando alguma pessoa nos encontra depois de 1, 2 ou 3 anos, pô, mas como você mudou, seja profissionalmente, porque foi um processo, né? Eu acho que é por aí, tá? Então, é mais uma construção diária do que diária. Ponto, né? Eu até aproveitaria essa tua frase, foi muito feliz. O sucesso é uma construção diária, né? E ela tem que ser efetivamente, é muito mais transpiração, né, do que inspiração. Tem inspiração, mas é muito mais transpiração, tá? Sim. E é legal você trazer isso, porque toda essa construção, né, e essa mudança é algo que está muito inerente a nós como seres humanos, né? Então, toda a forma como você enxerga, você trabalha, é isso que vai te fazer construir essa disciplina, vai te fazer mudar sua forma de vender, mudar sua forma de comprar e até de viver. Qual que você acha que é quais os elementos a gente tem em volta da característica do ser humano para a gente poder atingir todas essas mudanças e estar nessa constante evolução? Olha, eu acho que no momento que a gente está vivendo, eu acho que a questão da empatia, né? Ela assume, né, a sensibilidade de empatia nesse instante. Eu acho que isso, somente para vendas e para o marketing, está se provando ela ser essencial. Vai se mudar a forma de vender, né? Especialmente nós, né, que nós somos um povo muito relacional. O brasileiro é muito relacional, tá? Então, assim, é através da empatia, se colocando no lugar do outro, que isso ajuda muito na conexão, tá? No rapport, né? E a gente sabe quando existe uma conexão, nós como vendedores, você
aumenta muito a probabilidade da venda. É claro que essa conexão ela tem que ser acompanhada do engajamento, né, para você tentar engajar, isso via conteúdos qualificados, via posts, via comunidade, por exemplo, como a Sales Heroes, né, que eu acho que vocês sacaram muito bem isso, né? E eu acho que a gente não pode esquecer também, Larissa, de que a gente, apesar, boa parte de nós estamos vendendo para empresas, a gente, atrás de uma empresa tem uma pessoa, né? Então, e em processos cada vez mais competitivos, né? Onde ali você ganha você pode ganhar, ou as soluções ou são similares, ou você tem empatia, né? E isso pode fazer a diferença. Na realidade, isso faz a diferença, na minha opinião, tá? Então, assim, eu acho que essa questão da empatia, junto com entender as dores dos teus clientes, né? Porque a gente sabe que o prospect, o lead, ele só se move por uma questão da própria dor. Nós somos humanos e é assim que funciona, tá? Então, se a gente lida com essas duas questões, da empatia, da sensibilidade, junto com entender a dor, eu acho que isso vai facilitar muito o caminho do vendedor, tá? Sim, e um ponto legal que você trouxe, que é essa questão de que hoje a gente vive com um mercado muito evoluído, é o que você falou. Às vezes, uma diferença do seu produto para do seu concorrente, ela é mínima. E são os detalhes, né? Os detalhes que vão fazer você, como se diz, conquistar ou não aquela oportunidade. E os detalhes inerentes ao fator humano. Porque até o livro que você colocou, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, ele traz ainda mais essa vertente que você falou, que é as pessoas tomam decisões emocionais. Por mais que elas tentem ser racionais, vai ser a emoção quem vai definir. E se a gente conseguiu construir aquele relacionamento, né, ou construir aquela confiança, porque é algo que é construído ao longo do caminho, eu acho que isso acaba facilitando todo o processo. O que você acha? Exatamente, já está provado aí os psicólogos defendem, né, existem indícios muito fortes de que nós, na realidade, decidimos pela emoção, né, e justificamos pela razão, né? Então, acho que então a gente tem que estar, o elemento emocional, ele está presente em todo o processo da venda e ele não pode ser desprezado e descartado, nunca, tá? Eu acho que é essa mensagem que eu passo aí para todos nós, para nossos colegas, enfim, para a comunidade, enfim, né? O que você acha que, assim, toda essa questão de direcionamento, de empatia, do fator humano em si, você acha que a grande base para isso tudo, ela é qual? Olha, eu acho que o mindset do vendedor, a gente tem que dar muita atenção ao mindset, né? Na largada, como o vendedor funciona, né? Antes de dar um treinamento específico para o vendedor, tá? Eu acho que uma coisa que as crises nos ensinam, né? De uma maneira geral, é ser mais resilientes. Eu acho que é uma pergunta até que eu faço para nós mesmos, né? Será que o que essa crise está nos ensinando, né? Eu acho que no final das contas é ser mais resilientes, né? Você não precisa necessariamente ter um treinamento militar, entrar numa câmara de gás ou aquelas coisas que existem no exército, perdão, para ser mais resiliente. É claro que isso ajuda, são treinamentos específicos, mas na vida civil, na nossa vida, eu acho que a questão do autoconhecimento ela é fundamental, né? E eu acho que está ficando muito claro cada vez mais como a importância de nos conhecer, né? O que nos influencia, que gatilhos, né? Que situações nos impactam, porque são situações que estão no dia a dia de vendas. Então, a gente poder entender e saber controlar nossas, entre aspas, nossas emoções através de situações, isso nos ajuda muito. É só já olhar a nossa própria história atrás, né? Momentos que a gente reagiu, seja bem ou mal, né? Então, a gente tem que olhar um pouco para trás, né? E estudar a questão do autoconhecimento. Esse é um dever de casa de cada um de nós, isso é muito importante, na minha opinião, tá? E outra coisa que eu acho importante colocar
é que a gente é moldado, nós somos, perdão, Larissa, nós somos moldados pelas situações difíceis da nossa vida, né? Eu gosto muito de uma frase que diz, né? O que não te mata te fortalece, né? E é verdade, né? A gente já passou situações complicadas, seja em venda, seja na vida pessoal, e a gente saiu mais forte dessas situações, né? Eu acho que a gente não pode esquecer disso, tá? Nesse momento atual que a gente está vivendo. E aí a gente entra numa situação, na questão da inteligência emocional, que o Daniel Goleman coloca isso há muitos anos atrás, é um clássico, né, do livro, né, de 95, e eu acho que uma outra pessoa coloca isso muito bem, é uma brasileira, a Tônia Casarim, ela inclusive mora no Vale do Silício, é uma pessoa até que pode ser seguida nas redes, no LinkedIn, e é uma mestre em inteligência emocional, e ela coloca também a importância da inteligência emocional no contexto de vendas. Tá? Então, a gente acha que ainda dá uma relativa pouca importância a esse tema. Tá? E tudo isso, como é que isso se entrelaça e se relaciona? Eu acho que é uma preparação para o sucesso do vendedor. Né? Eu acho que é essa mensagem que tudo isso leva, o mindset, se liga com a preparação para o sucesso. Tá? Então, eu acho que antes do treinamento formal tem que ter, de certa forma, uma preparação mental. Eu acho que é isso que eu queria passar aqui para vocês. Né? Essa é a mensagem, qualquer que seja ela. Encontre o seu próprio caminho. Porque é aí que você pode entrar em estado, né, de alto desempenho, né, de foco, né, ganhar foco e talvez fluxo, né, entrar em fluxo, né, que o próprio Senna, o Ayrton Senna e o Pelé já citaram isso, que, né, claro, no modo deles, eles entraram efetivamente em situações onde o próprio Pelé certa vez falou, olha, eu joguei o jogo inteiro e no final eu não estava cansado. Por quê? Ele entrou em fluxo. Né? O próprio Senna citou isso algumas vezes, sentindo como se estivesse num túnel, ou seja, isso é estado de concentração profunda. Né? E tudo isso porque eram atletas, né? Ou seja, muito bem preparados. Né? Então, assim, essa é a mensagem que eu passo aí para a comunidade nesse contexto. Né? Ai, que bom. Fico muito feliz. Eu acho que tudo isso que você colocou, até a preparação do sucesso, ela é uma construção e união de diversos fatores do que você faz, como você faz, a maneira como você faz, todas essas coisas. Mas gostei muito de ter você aqui, Luiz. Acho que você trouxe elementos muito fantásticos para a gente aqui e trouxe muito conteúdo e muitos livros interessantes. Então, para você que está aí até nos ouvindo agora, se você ainda não leu nenhum desses que o Luiz colocou, leia, vocês não vão se decepcionar e saibam aproveitar dessa leitura o melhor para vocês. Então, assim, depois dessa conversa com o Luiz, eu tô aqui refletindo mesmo como que eu posso, igual ele falou, né, ser melhor a cada dia dentro da minha atuação como vendas. Então é isso. Muito obrigada, Luiz, e até a próxima. Obrigado, Larissa.